Será que nós conhecemos os nossos pecados? Seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel. Hoje eu quero falar sobre esse assunto com você. Ainda estamos aqui no Salmo 51, de Davi, certo? Só para contextualizar você, Davi, ele escreve esse salmo porque ele pecou diante de Deus. Ele cometeu adultério com Batseba, assassinou seu esposo Urias e mentiu, tentou encobrir o seu pecado. Confrontado pelo profeta Natan enviado por Deus, Davi ele cai em si que ele cometeu aquele pecado, se arrepende, chora pelos seus pecados e escreve o Salmo 51. Hoje, nosso devocional vai se encontrar no versículo 3 desse salmo, que diz o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Somente esse versículo, nós vamos trabalhar só esse versículo hoje. O que Davi estava querendo dizer aqui quando ele disse que ele conhecia as suas transgressões e o seu pecado estava sempre diante dele? Primeiro, Davi ele conhecia o que ele tinha feito com Batseba, que era pecado. Davi ele conhecia o que ele tinha feito com o marido dela, que ele tinha assassinado aquele homem. E terceiro, ele conhecia que ele tinha mentido, tentado encobrir o seu pecado. E Davi, com certeza, não está descrito aqui, mas eu acredito que na sua oração secreta ali, quando ele estava confessando, ele falou para Deus os seus pecados. Ele conheceu os seus pecados. E o que eu quero dizer com isso aqui? Todo crente que vem para o Evangelho, todo aquele que creu, nasceu de novo, ele recebe, vamos dizer assim, uma sensibilidade para os seus pecados. O Espírito Santo que começa a atuar na vida dele torna ele sensível aos seus pecados. Nós encontramos isso, se eu não me engano, em Ezequiel 36:26. Se você puder verificar aí na sua Bíblia, você que me acompanha, Ezequiel 36:26, da qual ele vai dizer o seguinte: uma promessa que Deus estava fazendo para o Novo Testamento através do profeta. Ele vai dizer o seguinte: e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, porém em vós um espírito novo, porém em vós o meu espírito. O que isso significa? Eu vou explicar só a primeira parte. Deus falando através do profeta, ele vai dizer que ele tiraria o coração de pedra da carne deles, que seria nós aqui no Novo Testamento, que seria o plano da salvação, e daria um coração de carne. O que significa? Significava que quando a salvação chegasse na vida de qualquer pessoa, a dureza de coração, a insensibilidade para o pecado seria retirada. E essas pessoas teriam um coração de carne, significando que elas seriam sensíveis aos seus pecados. Quer ver um ditado que nós temos no nosso tempo? Quando uma pessoa não se sensibiliza com uma tragédia, com alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel está acontecendo, né, a guerra, e quando uma pessoa não se sensibiliza com aquilo, o que nós dizemos que ela é? É uma pessoa dura, né, tem um coração muito duro, não consegue se sensibilizar com a dor do outro, essa pessoa é dura. Então esse ditado que nós temos exemplifica muito isso aqui que Deus prometeu pelo profeta Ezequiel que haveria de fazer no nosso tempo. Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, significando que ele tornaria as pessoas que viessem ao Evangelho sensíveis aos seus pecados. Isso aqui é uma marca de um verdadeiro cristão que foi salvo. Ele é sensível aos seus pecados. Davi aqui nesse versículo 13 ele vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi ele estava afirmando o seguinte: Deus, agora pela repreensão do profeta, porque ele estava cego antes, ele não estava conseguindo ver o seu pecado. Por isso que é necessário a pregação do Evangelho, é necessária a exposição da palavra para que o coração das pessoas estejam, vamos dizer assim, moles para o pecado, porque a palavra ela amolece também o coração dos homens. Então Davi, quando recebe a repreensão do profeta Natan, o coração dele é amolecido. E ele passa a enxergar os seus pecados, ele consegue ver os pecados que ele estava praticando. E aí ele escreve: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço os meus pecados, e eles estão sempre diante de mim. E o que isso pode trazer de exemplo para a nossa vida? Uma pergunta que eu quero fazer para mim e para você: será que nós somos sensíveis aos nossos pecados? Será que nós estamos sensíveis aos nossos erros? Ou nós somos muito mais sensíveis para enxergar o erro do nosso irmão, o erro do outro, em vez do nosso?
Nós devemos pensar nisso. Nós devemos ser sensíveis aos nossos pecados. E essa é uma marca de um verdadeiro cristão. Ele consegue enxergar os seus pecados. Ele consegue ver os seus erros e as suas falhas. Ele consegue ver. E esse é que é o ponto. Nós estamos muito mais propensos a ver o erro dos outros, a ver o erro do irmão que está aqui do nosso lado, em vez de ver o nosso próprio erro. E isso aqui é uma falha muito grande. Porque nós vamos conseguir consertar a vida do outro, mas não vamos consertar a nossa. Nós precisamos ser sensíveis aos nossos próprios pecados. E eu quero conclamar você que me assiste a ter sensibilidade. Como é que eu faço, pastor, para ser sensível ao meu pecado? Como eu disse, a palavra de Deus, ela faz com que isso aconteça. E para dar uma base bíblica para você, Hebreus capítulo 3, versículo 12, se não me falha a memória. Ele vai dizer o seguinte: que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Agora o versículo 13. Mas antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como que eu exorto o meu irmão todos os dias? Pela pregação da palavra, anunciando o evangelho. Então eu preciso estar exposto à mensagem do evangelho. Eu preciso estar de constante ouvindo a pregação do evangelho, ouvindo a palavra, as pregações, para que o meu coração vá sendo amolecido, de modo que eu consiga, através desse processo, enxergar os meus pecados, confessá-los, abandoná-los, vencê-los. É isso. Nós precisamos disso. E uma última pergunta antes de encerrar esse devocional. Como é que está o teu coração? Ele está sensível aos teus pecados? Ele está mole aos pecados? Ele consegue discernir os pecados? Ou ele está duro, fechado, achando que está certo todo o tempo, que não tem erros, que não tem falhas? Um teste muito claro que a gente consegue descobrir se o nosso coração está mole ou não. Qual foi a última vez que você confessou o pecado? Qual foi a última vez que você chorou diante da presença de Deus, confessando os teus pecados? A marca de um cristão é que ele reconhece os seus pecados, mas também que ele chora por eles. Isso aqui é uma marca das bem-aventuranças. Bem-aventurados, quem lembra aqui? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A marca desse choro é do cristão que chora pelos seus pecados, pelos seus erros e pelas suas falhas. Então nós devemos rever isso aqui. Como é que está o nosso coração? Será que a gente está duro para o pecado ou nós estamos sensíveis? Quero que você pense sobre isso. Enquanto você pensa, eu quero orar com você. Soberano Deus, graças te damos. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Pai Santo, eu te peço nessa manhã que o teu Espírito, pela tua graça e misericórdia, Senhor, venha amolecer os nossos corações. Não nos deixe duros ou indiferentes à tua palavra. Não nos deixe indiferentes, Senhor, aos nossos pecados. Que possamos ir a ti e confessá-los um a um, Senhor, todos os dias. Que o teu Espírito nos incomode. Como diz a tua palavra, que ele nos convenceria do pecado. Então que nós possamos ser convencidos dos nossos pecados. Possamos ser convencidos dos nossos erros. Para que não venhamos, Senhor, ficar, Senhor, diante da tua presença com pecados acumulados. Como diz Pedro, acúmulo de malícia. Não venhamos estar desse jeito. Eu te peço por cada pessoa que me assiste, que me acompanha nesse canal, que o teu Espírito possa ir nesse momento lá no coração dessa pessoa e amolecer o seu coração, de modo com que ela possa enxergar os seus pecados, confessá-los diante de Deus, se arrepender e seguir numa caminhada justa e fiel, santa diante da tua gloriosa presença. Pai Santo, te peço que o Senhor nos dê um dia abençoado nesse dia, abençoa cada vida que me assiste. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.